Graça e paz, queridos, louvado seja Deus por esse momento de comunhão com a Palavra de Deus, onde tratamos os nossos corações e aumentamos, acrescentamos o nosso conhecimento acerca de Deus, principalmente quando falamos de Jesus. E o assunto hoje é curioso porque trata-se de um episódio na vida de Jesus que poucos sabem. Está na Bíblia, está no Novo Testamento, está no Evangelho, mas às vezes passamos despercebidos, né? Ou as pessoas nem imaginam, porque a visão que se tem de Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar, e como se ele tivesse tratado apenas da nossa condição espiritual com relação à eternidade. Mas Jesus veio e se fez homem, e como homem ele viveu todos os desafios que a humanidade possa oferecer, inclusive na área financeira. Ele tanto falou do céu como falou do inferno e falou de finanças. E por falar em finanças, o que Jesus enfrentou em termos de vida financeira se assemelha a nós. O Evangelho enfatiza Jesus a partir dos 33 anos, quando ele assumiu o seu ministério. Mas a verdade é que ele teve direito a uma infância e uma juventude. E teve seu pai, que tinha uma carpintaria. Então Jesus, segundo aquilo que dele foi escrito em Isaías e os profetas, antes que ele viesse escrever, ele era um homem de dores e experimentado no trabalho. E todo mundo que trabalha gera divisas. E quem gera divisas é tributado, né? Até porque nós somos regidos por leis. E Jesus estava numa ocasião de passagem com seus discípulos e entraram em Cafarnaum. Está em Mateus capítulo 17, bem lá no finalzinho do capítulo, diz o texto: entraram em Cafarnaum e dirigiram-se a Pedro os que cobravam impostos das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre os tributos? Pedro respondeu: sim. E ao entrar Pedro em casa, Jesus o antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo então estamos isentos. Versículos 22, 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega aos que cobram imposto, por mim e por ti. Interessante essa história, né? Interessante que Jesus pagou imposto. E esse texto é carregado de conhecimentos e de informações, até porque finanças é uma das áreas que mais nos prende a atenção e provoca tensões. Em termos de vida é assim, né? Estamos vivendo um período de isolamento social e financeiro. Estamos vendo aí empresas entrarem em declínios financeiros, estabelecimentos fecharem. Ficamos sabendo hoje que uma grande empresa, segunda no mundo em termos de ônibus, abriu falência, lamentavelmente. Mas em meio a esse tudo, né? Nesse cenário de desordem e de complicação e de crise financeira, há um Deus que sabe de todos os detalhes. E às vezes, como cristão, a gente comete 2 erros. Eu estou chamando no plural, não estou falando que eu, você, a gente comete esse erro, mas nós estamos falando a gente. Primeiro é achar que o Senhor não entende, muitas vezes, dos particulares da nossa vida financeira. Engano. Jesus sempre nos antecede, como fez com Pedro. Pedro foi cobrado na rua e chegou com aquela cara de giz aonde Jesus estava. E segundo o que nós lemos, o texto, Jesus antecipou a Pedro e já perguntou se era justo ou não pagar imposto. E de quem os reis deveriam cobrar impostos. É interessante, Jesus está na vanguarda dos acontecimentos. Então são 2 extremos. Primeiro, que talvez Jesus não entenda de finanças ou da nossa vida cotidiana. Segundo, é o outro lado da coisa.
quando nós queremos que Jesus resolva todas as situações das quais não consultamos e nem chamamos para que ele fizesse parte. Um terceiro erro é achar que nós podemos, ou venhamos, ou temos condição de permutar com Jesus. Eu vou dizimar 10 para ganhar 100. Quero dizer, em primeiro lugar, que Jesus não precisa do nosso dinheiro. Nós precisamos da sua bênção. O que podemos fazer não é comprar Jesus, nem enriquecer Jesus. É tornarmos investidores da obra do Senhor. E como recompensa, Ele nos abençoa, mas nunca no sentido de permuta. Tanto é que Paulo, ensinando a igreja, ele fala que nós devemos contribuir com aquilo que estiver proposto no nosso coração. Temos que amar a obra do Senhor, reconhecer a importância e saber que a manutenção da obra do Senhor no mundo foi confiada a nós, um privilégio da parte de Deus. Deus não precisava nada disso. Tanto é que Pedro estava numa situação em que ele sabia dos recursos, sabia que não teriam 2 dracmas para poder acertar o imposto. E Jesus antecipou. Primeiro, Jesus traz Pedro ao raciocínio. Eles estavam sendo cobrados indevidamente, mas para que não houvesse escândalo, Jesus propôs um milagre como para mostrar que nem tudo é exata. Jesus também trabalha nos milagres econômicos. Vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que fisgar. Abre a sua boca que terá lá uma moeda muito mais valiosa, que era justamente o estáter. Dava para pagar o imposto dos 2. Vai lá, paga por mim e por ti. Sabe por que eu estou te falando isso, queridos? Porque Jesus é poderoso para fazer aparecer os recursos aonde não se espera. Isso tudo em socorro a quem Ele ama e a quem esse amor é correspondido. Pedro estava tentando achar um modo de repente, acertar a cobrança dos representantes do reino. Mas Jesus antecipou. Jesus antecipou porque ele sabia o milagre que estava para fazer. Ele sabia que era importante ficar isso escrito na palavra, em sua história, para que hoje, na mesma forma que às vezes nós somos coagidos por muitas coisas, e às vezes até nos sentindo injustiçados, nós não devemos recuar. O que é a moeda? É coisas passageiras. Pessoas, a nossa vida é muito mais importante do que coisas, do que recursos. Lamentavelmente, nessa sociedade de consumo, nem todos pensam assim. Mas os filhos de Deus clamam dessa maneira. E o Senhor tem sido misericordioso. O Senhor, Ele é poderoso para nos abençoar e abrir portas aonde não existe. E sempre nós estamos recorrendo a isso. Precisamos apenas crer. E além de crer, amá-lo. Porque quando temos um relacionamento de amor com o Senhor, amor significa tê-lo em primeiro lugar. Abençoar as nossas finanças não significa pura e simplesmente eu ser um dizimista, um ofertante na igreja do Senhor. Significa eu ter a noção e o coração de que isso é importante, porque a obra de Deus, e quando eu faço isso, eu estou demonstrando amor ao meu Deus. Assim como às vezes a gente com alegria patrocina alguma coisa das pessoas que nos dependem, filhos, esposa, netos, netas, a gente fica contente em de repente patrocinar alguma coisa, assim é o Senhor conosco. Quando nós temos o coração inclinado a Deus e o amamos, Ele abre as portas do céu. Ele faz milagres extraordinários como esse do peixe. Você já ouviu falar? Claro que quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. Mas, em primeiro momento, você já ouviu falar sair moeda da boca de um peixe? São coisas de Deus. E eu quero te dizer que assim como aconteceu na vida de Pedro, que Jesus inclusive falou, olha Pedro, vai você com as suas mãos e faça isso que o milagre vai acontecer. Às vezes, a saída para as nossas dificuldades, os recursos que precisamos, estão em lugares que nem imaginamos,
mas a onisciência de Deus, através do Espírito Santo, nos revela aonde está o milagre e aquilo que Ele vai fazer. Nós só temos que crer. E eu te desafio a isso. Eu quero te dizer que, por pior que esteja a sua circunstância nesses dias, há resposta em Deus. Dele podemos esperar. Dele vem a sinalização do milagre. E é por isso que eu oro para você nessa noite, nessa oportunidade. Para que o Senhor estenda suas mãos sobre os seus negócios, te dê serenidade no seu coração e te mostre o caminho. Mostre aonde você vai buscar a resposta de Deus para a sua vida. Oremos. Senhor nosso Deus, eu quero nesse momento colocar todos debaixo da sua proteção e das suas mãos. Eu oro a todos que acompanham-nos nesse momento através dessa mensagem e que o Senhor venha abrir portas. Que nesta oportunidade, o conhecimento daquilo que Tu és, Pai querido, um Deus que viveu todas as emoções da nossa humanidade e que morreu e ressuscitou para nos dar ainda mais poder e trouxe sobre nós o Espírito Santo, que nos faz lembrar de tudo quanto o Senhor nos ensinou. Por isso eu peço que o Senhor dê sabedoria, dê bênção, que o Senhor repreenda o devorador e que nós venhamos a mudar, Senhor, o nosso conceito de permuta, mas que todo e qualquer gesto de generosidade da nossa parte seja por amor. Em nome de Jesus, nós abençoamos todos. Queridos, muito obrigado por mais esse momento. Se você gostou dessa palavra, você compartilhe. Se precisar saber mais, nós somos a Igreja Batista Chamas do Sinai em Lorena, sempre de corações e de braços abertos para a sua vida. Deus te abençoe.